Olá, você vai ver no jornal de hoje. Passe livre para quem tem mais de 60. Coleta de lixo no Flamenguinho. Habitação. Confira destaques da 61ª sessão ordinária. Vamos fazer o prefeito cumprir essa determinação judicial. Porque a multa, gente, é de 100 mil. Se as empresas optar pela multa de 100 mil, presidente, vota a CPI e pede o cancelamento desse contrato, porque a coisa é milionária. Inadimplência do consumidor cresce em Osasco. E uma dica cultural para a criançada. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, ó, domingo. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na terça a 61ª sessão ordinária do ano. Dando início aos trabalhos, o primeiro secretário, Ricardo Silva, fez a leitura de ofícios, projetos e indicações. Entre os projetos lidos em plenário estão 2 projetos do vereador Jair Assaf e um do vereador Alex Sá. O de Alex propõe a criação da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. Já os de Assaf referem-se ao fechamento de ruas e vilas e à construção de muro de fecho em condomínios de interesse social. Com o movimento que já vem acontecendo há algumas sessões de redução na apresentação e discussão de moções, a 61ª sessão foi dominada pela fase de oradores inscritos. E o primeiro a vir à tribuna foi o vereador Mário Luiz Guide, que falou, principalmente, sobre o problema da coleta de lixo na região da comunidade do Flamenguinho, que fica na Zona Norte. Nós encaminhamos uma série de indicações ao senhor prefeito, alguma delas com melhorias ali na nossa região, algumas luminárias queimadas ali no IAPI, também no Piratininga. Piratininga ali na Vicente Rodrigues da Silva, o vereador De Paula conhece bem ali. No final da Vicente Rodrigues nós temos um problema sério que a coleta de lixo da área lá do Flamenguinho, né? É uma dificuldade muito grande. Está sendo feito um estudo junto à empresa concessionária de coleta, para a gente ver se acha uma solução para aquela questão. Mas ali é uma dificuldade, né? Muita gente morando na área, não tem como entrar os caminhões nas vielas muito estreitas, e o pessoal acaba jogando no final da Vicente Rodrigues. É um lugar que é passagem para a escola, né? Vereadora Ana, Vossa Excelência, e vereadora Régia também, secretárias, conhece bem ali o SAAD, né? É caminho bastante movimentado aquele pedaço, né, De Paula? E fica uma situação muito, muito difícil ali, muito ruim para os moradores. E essas pessoas não têm aonde colocar o lixo de Araçaf. Então, é uma situação bastante difícil. Nós temos acompanhado, tanto na gestão anterior quanto agora, a prefeitura tem tentado fazer um recolhimento, mas é assim, acaba de recolher, dali a pouco já tem novo acúmulo novamente de lixo, né? E é uma batalha muito difícil, né? E a gente espera que esse trabalho de diálogo com a concessionária, com a permissionária de coleta, a prefeitura e os moradores possam chegar a uma solução. E o descarte de lixo também foi abordado pelo vereador Ricardo Silva, que, dentre outros pontos, levantou a necessidade de um ecoponto na rua Walt Disney, no Jardim Piratininga, e comentou a instalação de uma passagem elevada na Avenida Jackson Byton e as alterações viárias que devem ser feitas por lá para melhorar a segurança. Temos algumas indicações. Na Zona Norte existe um ponto viciado de entulho, descartável, material irregular, que sempre é aquela guerra do poder público em questão da população
na Rua Belmiro, junto com a Rua Disney. A gente solicitou no presente momento ali que o prefeito viesse instalar um ecoponto para que aquelas pessoas possam, de fato, colocar o material que é insercível e, posteriormente, o poder público fazer o uso daquele material, até mesmo para o bem próprio, que é o poder público. Hoje tivemos uma obra importante, que foi a construção ou instalação de uma passagem elevada na Avenida Jackson Byton. A Avenida Jackson Byton é uma avenida importante na Zona Norte, que dá saída ali para Anhanguera, e ali, por ser uma via de alta velocidade, até então, veio acontecendo vários acidentes. Em conversa com a população, solicitando à população que viesse ali alguém tomar uma providência, estivemos ali, levamos essa demanda ao setor de trânsito, e o secretário Oswaldo Virgínio, com a sua equipe técnica, esteve presente, fez ali um estudo técnico também para poder começar novas mudanças, e de fato lá haverá novas mudanças, a exemplo do que hoje já foi instalado. A passagem elevada. Há 4 meses atrás, tivemos um acidente ali um grande fluxo de caminhão, por causa do CD do Pão de Açúcar e também Carrefour, e diante daquele acidente, nós estivemos lá presente, uma pessoa conhecida entrou em óbito. Dali por diante, começamos então essa discussão, e que hoje a população está sendo ali privilegiada e também amparada pelo poder público. Então, toda aquela avenida e toda a sua extensão haverá uma nova determinação de quanto os veículos vão poder transitar ali, e também foi colocada a fiscalização e também sinalização horizontal e vertical para que os pedestres, bem como os motoristas, venham trafegar de maneira correta por aquela avenida. O tema agora é passe livre no transporte municipal para quem tem mais de 60 anos. Na tribuna, o vereador Tinha falou sobre a última decisão da Justiça e deu o prazo para que a lei comece a ser aplicada. O parlamentar também voltou a falar em CPI do transporte em caso de descumprimento por parte das empresas. Nós tivemos aqui uma mudança na lei orgânica, que teve aqui um projeto de autoria em conjunta desse vereador Tinha de Ferreira e do nobre vereador Jair Assaf. A casa que aprovou, que foi a isenção dos nossos velhinhos, das pessoas idosas acima de 60 anos, dos deficientes físico, deficiente mental e seus acompanhantes. E aqui eu venho aí denunciando, brigando, há um bom tempo, batendo nisso tudo. Batendo por quê? Para poder fazer essa lei funcionar, que era essa lei era para entrar não em pauta, entrar na vigência dela em 5 de novembro de 2017. Mas graças a Deus, viu, presidente? Nesse país, nesse estado, nessa cidade, ainda tem judiciário. Judiciário que faz cumprir as coisas certas. As empresas contrataram lá o seu sindicato, entraram com o ADIM, não entendi nada, o prefeito entrou no meio da ADIM que não podia entrar, o prefeito pediu a prorrogação dessa lei, mas graças a Deus, o Tribunal de Justiça corrigiu a coisa adequadamente para poder realmente aqui a coisa funcionar. Gente, da última decisão, já foi intimado o prefeito, já foi intimado o Viação Osasco, já foi intimada a Viação Urubupungá. Então, contando da data do dia 4 de outubro, 20 dias úteis, dia 5 de novembro, essa data. Essa data, gente, viu, presidente? Eu acho que, viu, o vice, o Ribamar, você não está prestando atenção em mim, eu tão importante, que vocês estão aí conversando muito, vamos prestar atenção, gente. Vamos lá, vamos tratar desse assunto, vamos lá. Esse assunto, é desse assunto? Então tá bom. Então vamos fazer o prefeito cumprir essa determinação judicial. Porque a multa, gente, é de 100 mil. Se as empresas optar pela multa de 100 mil, presidente, vota a CPI e pede o cancelamento desse contrato, porque a coisa é milionária. Para os caras tomar multa diária de 100 mil para não deixar, e ficar quieto, não deixar o zeinho passar, as pessoas acima de 60 anos, aí nós temos que ativar aquela CPI. Aí eu tenho que pedir a assinatura do líder, de todos os nobres vereadores, para a gente botar aquela CPI no transporte. Porque a coisa aí é pesada. E aí tem que ser. Então, vamos lá. Então, gente, e quero agradecer aqui também, gente, ó, dentro desse projeto, teve pessoas que participaram juntos,
batalharam juntos, um dele, o Manuel, junto com o grupo do idoso, que está sempre aqui presente conosco. O Manuel foi uma pessoa muito importante nas redes sociais, passando e cutucando, cobrando. E outra pessoa que eu quero agradecer aqui é o doutor Lira, porque esse projeto lá atrás, ele apresentou aqui para alguns vereadores, esse projeto. O senhor Jair já tinha apresentado no passado. Não, o senhor Jair não, né? Então, já tinha. O senhor Jair já tinha apresentado um projeto. Isso. O senhor Jair apresentou o projeto, mas eu tinha apresentado também junto, entramos no acordo e passamos os dois. Os dois em conjuntos. Isso. O Jair foi do ano passado, como a nossa lei diz e tal. Não vamos entrar nessa discussão, não, que essa discussão ela é ampla. E não é bom não entrar nessa discussão, não, que não foi bom. Então vamos aqui que o povo, eu e o doutor Jair somos responsáveis por essa lei e os vereadores votaram unânime. Aqui é o mandato, tá vendo? Ó, é só o prefeito cumprir o mandato, mandar as empresas cumprir. Não, o prefeito tem que cumprir, que ele foi intimado aqui junto, tá? E só para esclarecer, viu, o vice-líder do governo e o líder do governo, leva o prefeito para o jurídico dele, ou finanças, ver a decisão de 20 de setembro, porque 20 de março, que esse 20 de março, ela dá um posicionamento que a própria administração pode ajustar o contrato. E depois do intervalo no Câmara Notícias, transporte e habitação. Confira mais destaques da 61ª sessão ordinária. De que forma vai ser o acesso? Vai ser controlado, vai ser fechado, vai ser aberto? Vai ter uma viela, vai ter uma rua? 900 famílias vezes 4. São 4.000, praticamente, pessoas morando no local. Não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos e agora você confere mais alguns destaques da 61ª sessão ordinária. Com a cessão de tempo por parte de outros vereadores inscritos, o vereador Jair Assaf fez um discurso longo na tribuna, começando pela questão do passe livre para quem tem mais de 60. Nós já vencemos essa parada faz tempo. Desde quando a Câmara aprovou a reforma na lei orgânica, eu só estava esperando as empresas perderem. As empresas não iam ganhar nunca, porque a decisão é da Câmara. Nós alteramos a lei orgânica e o momento era só a empresa lutar para que isso ficasse posteriormente resolvido. Mas já foi resolvido, isso já estava resolvido. Ontem eu entreguei ao vereador Tinha esse manifesto aqui, ó. Entreguei esse manifesto ao vereador Tinha, mostrando para ele que a partir do dia 5 de novembro, foi eu que mostrei para ele, nós estamos, gente, esperando somente a decisão da Justiça. Isso já é causa ganha, desde que esse plenário aprovou. Não adianta relutar contra a maioria da Câmara e reforma da lei orgânica. É para perder mesmo, e as empresas perderam. A Câmara tem força, tem poder. É a Câmara que estabeleceu que para dar a 60 anos o transporte gratuito e acabou. Nós já vencemos essa parada faz tempo. Só estavam protelando por meio judicial. Falando agora dentro da área habitacional, o parlamentar falou sobre o processo de uso capião de um terreno no Recanto das Rosas, na região do Jardim Santa Maria. Em geral, a Justiça leva, em média,
4 anos para decidir a respeito de ações como esta, mas neste caso foram 11 anos. O processo foi arquivado e o parlamentar agora pede que a Prefeitura ajude as famílias que residem no local, concedendo a regularização. A gente respeita, é uma decisão da Justiça, nós respeitamos, nós podemos discordar, mas respeitar a gente tem que respeitar. E a Justiça arquivou. 11 anos depois, usa o campeão, alegando alguns motivos, porque já não estavam mais as famílias que entraram com o uso campeão. 30% já tinham ido embora. Uns faleceram, outros foram embora, outros teve problema familiar. E aí o juiz, então, resolveu arquivar ou extinguir o processo. Acabou o processo. Mas o que eu fiquei admirado, senhor presidente, foi numa das folhas lá do processo, consta o seguinte, que a Prefeitura, há 11 anos atrás, ela informou o seu procurador que a Prefeitura não tinha nada com isso, que era questão particular, de morador que invadiu terra do outro. E a Prefeitura falou que não tinha nada com isso. Questão de ordem, presidente. Estou de ordem, Alex. Estando inscrito, gostaria de ceder meus 5 minutos ao vereador que está usando a tribuna. Concedido. Mais 5 minutos, senhor Jair. Muito obrigado, vereador Alex. O que a Prefeitura agiu certo? Agiu. Claro, a Prefeitura não tem nada com isso, numa briga de quem deve imposto, não toma conta da sua terra, o cidadão invadiu, requereu o uso campeão, e a Prefeitura depois falou, olha, eu não tenho nada com isso. Como não? E agora? A Prefeitura podia dizer que na briga particular ela não tinha nada mais com isso, mas e o interesse social, senhor presidente? E o imposto que não recebe, que o dono nunca mais pagou porque houve uma invasão, que ele não cuidou das suas terras. E a Prefeitura lavou as mãos há 11 anos atrás. Nós vamos agora cobrar da Prefeitura, para a Prefeitura regularizar, porque a lei orgânica permite que a Prefeitura regularize os loteamentos clandestinos irregulares, ou ocupação irregular. Fui secretário, eu participei, eu conheço. Eu sei que a Prefeitura pode regularizar um processo que já estava pronto praticamente, bastava uma decisão. Hoje nós vamos iniciar com aquelas 80 famílias um outro processo de regularização do loteamento, porque esse do uso campeão foi embora, foi para o arquivo. A SAF voltou a falar sobre o terreno cedido pela Dessa para a Prefeitura. Ele alertou para a necessidade de definir a finalidade da área, com a construção de algum equipamento público ou fechamento do local, a fim de evitar a ocupação irregular que já ameaça a área às margens do Rodoanel. Outra demanda é a regularização da matrícula do conjunto habitacional que foi construído no entorno. E finalizando seu discurso na tribuna, a SAF questionou o acesso para as 900 famílias que ocuparão o conjunto habitacional Miguel Costa, que fica em Quitaúna. A fala foi comentada pela vereadora doutora Régia. 900 apartamentos construídos em Quitaúna. Sabe o que ocorreu? Não tem acesso. Não tem via. Vai entrar pelo portão do quartel. E o quartel vai permitir? 900 apartamentos, hein? Não tem via, não tem acesso. Vão morar entrando pelo quartel. Até quando, eu não sei. Eu não fui visitar esse condomínio, eu só tirei informação na habitação. Mas eu vou amanhã nesse condomínio, porque eu quero saber os que estão fazendo um acesso provisório, precário. 900 apartamentos, gente, sem uma via. Cadê os técnicos? Cadê os projetos? Cadê os engenheiros? O prefeito autoriza, vai, briga pelo condomínio e, de repente, chega aqui, cadê a rua? Culpar prefeito? Vou culpar o Lapas? Não. Eu que sou culpado se eu fizer minha casa e não arrumar, eu financiar e não for acompanhar o pedreiro, saber como é que eu vou entrar dentro da minha casa, do meu quarto, ou da minha sala, ou da minha cozinha. Os técnicos é para isso. Os profissionais são para isso. Para, além de dar construção,
ele permite o acesso. De que forma vai ser o acesso? Vai ser controlado, vai ser fechado, vai ser aberto, vai ter uma viela, vai ter uma rua. 900 famílias vezes 4. São 4.000, praticamente, pessoas morando no local. A única coisa, vereadora Régia, a única coisa que eu acho que a prefeitura precisa hoje, é revisar o cadastro. Revisar o cadastro das famílias que foram cadastradas para ir para lá. Precisa atualizar. Precisa saber por que vai, aonde está. Onde está morando. Porque a gente recebe denúncia. Mas eu não tenho como pegar os processos na prefeitura. Porque eu preciso de um nome. Então, muita gente que está no Bolsa Aluguel, muitas vezes não está lá com condição de ser transferida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque foi feito um condomínio, há necessidade... O senhor me dá uma parte, senhor Jair? Pois não. Porque eu ouvi esta conversa e estive na semana passada conversando com o secretário de Habitação. E o secretário de Habitação disse que não procede, não é verdadeiro, essa coisa que não tem acesso, está tudo certo, e o que falta, o senhor tem razão, o que falta é o cadastramento para ver onde estão as famílias e onde estão as pessoas, certo? É isso que falta, e que vai uma turma entrar em janeiro e uma turma em dezembro, outra turma em janeiro, tá? 300 em dezembro, 300 em janeiro e o restante em fevereiro. E o que falta exatamente para eles irem para lá não é nada de acesso, que isso está tudo certo e tem um acordo lá com o Exército e vão fazer o acesso pelo terreno do Exército. Está tudo liberado. Só falta o cadastramento. Foi isso que ele me falou da semana passada. Tá? Não, vereadora, com todo o respeito, é isso aí. A senhora mesmo trouxe o resultado. O acordo com o Exército. Porque não tem acesso. Eu fui na Secretaria de Habitação. Também estive, ele falou isso para mim. Só que ele falou a mesma coisa. Olha, está tudo resolvido, mas só que pediu para o Exército deixar passar pelo terreno dele. Aí vai ter. Aí vai ter acesso. Até quando? E a seguir, o avanço da inadimplência dos consumidores em Osasco. E tem programação infantil gratuita nesta sexta no SESI Osasco. Feliz aniversário, Léo! Tchibu! E pulou na lama! E os dois pularam, mergulharam, e o penteado dela se foi. É só um instante, até já! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O índice de inadimplência do consumidor em Osasco registrou aumento de 1,8% em agosto. Os dados são da Boa Vista SPC. No acumulado do ano, segundo a entidade, o crescimento da inadimplência foi ainda maior, 3,9%. Em relação ao mesmo mês de 2017, a alta foi de 3%. Por outro lado, houve uma melhora na recuperação de crédito. De janeiro a agosto, o índice subiu 4,9% e, na comparação anual, o avanço foi de 7,9%. Os clubes de leitura se espalham pelo país e ajudam o mercado editorial brasileiro a enfrentar a pior crise da história, com retração nas vendas desde 2014. Além de vender livros, esses clubes estimulam o debate entre os leitores. Eles são leitores assíduos. Para mim, a leitura é uma coisa bem natural em casa. Meus pais leem bastante, então eu nunca tive dificuldade de pegar um livro para ler. Eles fazem parte de um clube de livros.
pagam R$ 86,90 por mês para receber em casa uma caixa como esta. Eu não acho caro, porque é mais do que o livro, não é o livro, é uma viagem. O livro vem acompanhado por vários objetos, uma experiência única de leitura, muito mais sensorial. Neste kit, vem um saquinho com pó de café, uma loção com cheiro de rosas, vários brindes e até um QR Code para uma playlist de música. Tudo isso tem a ver com o conteúdo do livro. Geralmente, claro, tem um livro jovem adulto, né, que ele vai para um público aí entre os 15 até os 20 anos. O nosso público, na verdade, é maior que esse. E aí tem os itens para você comer ou sentir o cheiro e todos saídos diretamente da história, como se você estivesse experimentando as coisas junto com o personagem. Os assinantes fazem uma espécie de sarau virtual e, de vez em quando, se encontram. Afinal, este é um clube de leitura. A gente pode encontrar as outras pessoas que estão lendo o mesmo livro, estão desesperadas do mesmo jeito, querem continuação. Então é muito único, sabe? Eu acho importante ler porque a gente tem os encontrinhos, que são encontros da galera aqui de São Paulo, que a gente se encontra e a gente discute sobre o livro. Os clubes de livros se tornaram um alento para o mercado editorial, que enfrenta um período bem difícil. Os consumidores estão comprando menos livros e livrarias têm fechado as portas. De 2014 a 2016, o segmento caiu 20% no país. Isso significa que 50 milhões de livros deixaram de ser vendidos. Os clubes ajudam porque despertam o interesse do leitor pelo autor. As editoras também aderiram a este modelo de negócio e estão desenvolvendo os próprios clubes por assinatura. A gente viu o Clube do Livro como uma extensão natural nesse processo de aproximação, que todo dia a gente passa por livraria, né? Os livros têm que ir para livrarias para chegarem aos leitores, mas a gente tem feito esse contato direto com eles já há alguns anos pelas redes sociais. No final das contas, você está falando de pessoas que vão receber esse livro em casa e que elas vão ler o livro e vão ficar falando na internet sobre o livro. Isso, de alguma forma, aguça as outras pessoas a quererem esse livro também. E no fim, todo mundo ganha: editoras, livrarias e leitores. Sabe aquele termômetro de mercúrio que nossos pais usavam para medir a temperatura? Ele está virando mesmo coisa do passado e vai deixar de ser vendido no país a partir de janeiro. O Brasil seguiu o protocolo de Minamata assinado no ano passado por 140 países. Como consequência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, limitou o uso do mercúrio no país, que é considerado tóxico. Com a restrição ao mercúrio, os termômetros usados desde o tempo dos nossos avós para medir a temperatura não poderão mais ser comercializados ou fabricados no Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Eles serão substituídos por novos modelos digitais ou com infravermelho. O digital é mais barato, custa em média R$ 25,00 e funciona de forma parecida com o de mercúrio. Pode ser usado na axila, mas demora alguns minutos para marcar. Quando vai medir a temperatura das filhas pequenas, a Lucila prefere o infravermelho. Ele custa em média R$ 300,00, mas o resultado é instantâneo. A criança geralmente não quer ficar esperando o tempo do termômetro medir, então até mesmo os termômetros que você coloca na axila, que demoram um pouquinho mais do que esses de testa ou de infravermelho, eu também até evito usar porque as meninas não têm muita paciência. Então, como mãe, a gente sempre preza pela praticidade. Segundo este professor de Química na Universidade de Brasília, o contato com o mercúrio metálico usado na fabricação dos termômetros pode provocar danos neurológicos graves. Apesar do risco de contaminação ser muito baixo, ele é a favor da restrição. Você tem tecnologias que podem substituir a tecnologia do mercúrio. Nesse caso, com custo compatível e razoável, é muito melhor você se utilizar de uma tecnologia que expõe muito menos ou quase nada a sua população do que usar uma tecnologia que comprovadamente possui riscos de contaminação. No Brasil, não existe um procedimento oficial para o descarte de termômetros de mercúrio. A Anvisa recomenda que eles sejam depositados nos locais de recolhimento de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. E nesta sexta, a companhia Artenegos apresenta o espetáculo de contação de histórias Toda Formas de Amor no SESI Osasco. A apresentação, voltada ao público infantil, traz diferentes histórias autorais e com viés folclórico, tendo como principal tema o amor.
A entrada é gratuita. São 2 sessões, uma às 10 da manhã e outra às 3 da tarde. A companhia Arte Negros trabalha com contação de histórias há mais de 8 anos e já recebeu diversos prêmios, dentre eles a Circulação Petrobras Carequinha, em 2012, com o espetáculo Mimesis. O SESI Osasco fica na rua Calixto Barbieri, números 23 e 83, no Jardim Piratininga. Para mais informações, ligue 3602-6200. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!